Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Gestão 3D. Meu nome é David e ajudo empresários, donos de indústrias e distribuidoras a aumentarem seus resultados e também aumentarem seus lucros pessoais com maior ganho de tempo. Hoje nós vamos falar sobre como aumentar o lucro da indústria e distribuidora em 2026. Isso é válido para indústrias e distribuidoras que faturam entre 3 a 60 milhões por ano. Para que você possa estar na mesma página, né, para você entrar nesse contexto, deixa eu contar para você um pouquinho sobre uma situação que me ajudou a ter a percepção sobre a importância disso que nós vamos conversar hoje. No ano de 2007, em uma das nossas unidades, um cliente contratou o sistema para poder fazer a gestão empresarial. Passado ali 6, 7 meses, ele não estava muito satisfeito com os resultados, porque na cabeça dele, e também confesso que na minha, bastava ele ter um sistema para que ele pudesse, então, organizar as atividades da empresa dele, de forma que ele iria conseguir, então, aumentar o lucro e também aumentar o ganho de tempo pessoal. Só que o que nós descobrimos com essa história é que isso não era verdadeiro. Só o sistema não adiantava, não era suficiente. Quando ele nos chamou, ele disse o seguinte: olha, quando foi vendido o sistema, vocês demonstraram aqui alguns clientes que conseguiram organizar o estoque, com isso tiveram um giro maior de estoque, tiveram um investimento menor, né, um desembolso de caixa menor em estoque, tiveram mais gestão das atividades de todos os profissionais, conseguiram ter uma gestão melhor de compras, conseguiram ter um controle dos prazos, do prazo médio, e todas essas coisas que você falou, para mim pareceu maravilhoso. Eu queria ter tudo isso, mas eu não estou conseguindo. Então, eu gostaria que vocês avaliassem e verificassem, afinal, por qual motivo eu não estou conseguindo ter os mesmos resultados ou resultados parecidos com os outros clientes que vocês, né, os outros cases que vocês me apresentaram. E foi nesse momento que a gente caiu ali, né, debruçou sobre uma análise profunda das informações da operação daquele cliente. O que nós descobrimos? A gente descobriu que aquele sócio, aquele dono de empresa, ele era extremamente centralizador. Além de ser centralizador, a empresa dele funcionava por conta dele. Sem ele na operação, a empresa não funcionava. Não existiam processos escritos, não existiam as pessoas, não existia uma gestão visando o crescimento das pessoas, né? O benefício das pessoas do time. O benefício era apenas para ele, apenas para a empresa. E você poderia até me dizer, isso não é um problema. Ele acabou sendo um problema no caso dele. Então, falta de processos, falta de uma gestão voltada para benefício das pessoas, do time, do todo, e ele também era um gestor centralizador. Se o caminhão chegasse com um pedido e estava diferente do pedido realizado ao setor de compras, o caminhão ficava aguardando ele autorizar ou não receber. Se era um cliente que queria 3% a mais de desconto para fazer um pagamento à vista, aquilo ficava aguardando ele tomar a decisão. Então, coisas pequenas que não dependeriam se estivesse num processo, estavam dependendo dele. Como se não bastasse, os seus colaboradores, as pessoas, aqueles a quem ele deveria confiar, então ficavam ali de braços amarrados, de mãos atadas, sem poder avançar. E muitos deles também não estavam comprometidos com a causa da empresa, porque não acreditavam que a empresa poderia alcançar aqueles resultados. Em resumo, nós tivemos que ter essa reunião com ele e falar para ele: Carlos, o problema da sua empresa começa com você. É uma frase muito dura e muito difícil para quem está prestando serviço para alguém ter que abrir o jogo e começar a reunião falando que o dono da empresa era o problema.
Ele era o problema porque ele era centralizador, ele era o problema porque ele não registrava os processos, porque ele não treinava as pessoas, e por todos esses motivos, ele era o problema da própria empresa. E agora, aquele resultado pelo qual ele nos chamara, que era, olha, meu fluxo de caixa está sempre ruim, eu estou sempre tomado no banco, eu não consigo fazer previsão de médio e longo prazo, todas aquelas coisas que ele estava vendo como causa, na verdade, eram resultados de uma gestão que ele não estava fazendo de forma eficiente. Foi aí que a gente sugeriu para ele, então, que a solução para o problema seria ele adotar a gestão 3D. E você pode me perguntar, como ele perguntou, mas espera lá, o que é essa tal de gestão 3D? Vou pegar aqui meu tablet, eu vou compartilhar a tela para você. Vamos colocar aqui, ó. Gestão 3D, ok? Gestão 3D. Eu quero que você pense, por exemplo, este mouse, tá? É um objeto. Pense agora nesse triângulo como também um objeto. Olha só. Okay. Cada ponta deste objeto, desse triângulo, é um, né, dos itens aqui do Gestão 3D. Uma das, vamos dizer assim, dos pilares, tá bom? Então, primeiro, pessoas. Vamos colocar aqui processos e ferramentas. Tá dando para visualizar aí, né? Então, veja lá. Cada uma dessas pontas que são um dos pilares do que nós chamamos de gestão 3D. Todo objeto ele precisa de um local para ficar, né? Para ser colocado. Como eu falei no início, se você vê esse mouse, ele está aqui sobre a mesa. Então, gestão 3D também ele precisa estar sobre uma base, e essa base nós chamamos de cultura, tá bom? Cultura. Quando você tem toda a empresa sendo gerida em cima de uma cultura, você estará no caminho certo. Você pode falar assim para mim, David, eu não sei exatamente se esse é o meu problema. Então, deixa eu perguntar para você de uma outra forma, tá? A pergunta que eu faço para você de uma outra forma é a seguinte. Você tem um manual de processos descritos de cada uma das atividades? Vamos fazer uma outra pergunta. Se hoje você ficasse 30 dias sem aparecer na empresa e sem usar celular, sua empresa continuaria funcionando? Vamos fazer uma outra pergunta. Se você contratasse alguém hoje, essa pessoa começou hoje a trabalhar com você, ela recebe um treinamento de todas as tarefas que ela tem que executar? Quando você começa a fazer esse tipo de perguntas, você começa, então, a entender. Qual foi a última vez que você fez reunião com seus colaboradores para falar de como é a forma que você enxerga o atendimento ao cliente, o recebimento de um fornecimento, de um transporte, como que você vê que os seus vendedores precisam atuar? Qual foi a última vez que você teve uma reunião para orientar como que você quer que a sua empresa seja limpa? Fala, David, eu tenho aqui vários gestores que cuidam disso para mim. Aí a pergunta, qual foi a última vez que você esteve com os seus gestores para que eles pudessem visualizar a forma como você pensa as coisas? E que você não conversou com eles apenas de aumentar vendas ou diminuir despesas. Porque, normalmente, a discussão de aumento de vendas e diminuir despesas é uma reunião focada no que é o resultado e não uma reunião focada no como fazer, no que precisa ser feito. E é aqui que está o nosso alerta para hoje, nosso principal alerta. Eu queria dizer para você que, então, quando você olha uma gestão em 3 dimensões, pessoas, processos e ferramentas, tudo isso devidamente fundamentado na cultura, que é aquilo que você enxerga como
a melhor forma de fazer as coisas, então você está no caminho certo. Agora, se você não tem este olhar, se você disse, eu nunca tive reunião de cultura, então tenha certeza, algum gestor está passando para os seus colaboradores a cultura dele. E quando você trocar de gestor, eles vão ficar perdidos, porque gestores diferentes trarão culturas diferentes, sendo que o correto, se a empresa é sua, a cultura que deveria ser seguida deveria ser a sua cultura. Não que ela não possa mudar, não possa evoluir com o tempo, mas ela precisa ser disseminada, porque você é o fundador, porque você é o sócio, porque você é o responsável por essa empresa. Bom, quais são os benefícios que normalmente a gente vê quando uma empresa faz uma gestão 3D baseada também, né, sobre a base da cultura? A empresa funciona mais rápida, a empresa funciona de forma mais leve, a empresa funciona de forma focada e a margem de lucro aumenta. E o tempo do diretor, tempo de qualidade, também aumenta. Então, se você não está tendo esses benefícios, se a sua margem de lucro nos últimos tempos tem se mantido a mesma, tem algum problema. Se o faturamento não cresce nos últimos anos, tem algum problema. Se você não está tendo o tempo que você gostaria de ter, de qualidade de vida, tem algum problema. E aí você pergunta, mas David, como é que eu posso fazer, então, para avaliar isso? Bom, é simples. Uma forma que você tem que fazer é tirar um relatório dos últimos 3 anos de faturamento. Em 3 anos, o faturamento se manteve ou ele não cresceu acima da inflação? Então, é um problema. Se nos últimos 12 meses, novamente, faturamento e lucro não cresceram, se mantiveram, você tem um problema. David, eu não tenho nem esses números. Então, amigo, você tem um problema. Tá certo? Você tem um problema, porque se você não olha para onde você está hoje, onde você quer chegar, como é que você quer que os seus colaboradores façam isso por você? Isso é um problema. E aí você fala, David, então como é que eu posso mudar isso? A primeira coisa que você precisa ter em mente é tomar a decisão. Eu não posso tomar a decisão por você. Seu esposo ou sua esposa não pode tomar essa decisão por você. Seu colaborador, seja ele um gestor, seja ele alguém que está no estratégico da empresa ou alguém do operacional, não pode tomar essa decisão por você. A decisão tem que ser somente sua. Algumas pessoas deixam para tomar a decisão quando está no leito de morte. Nós temos, na verdade, um colaborador que passou esse ano por um grande problema de saúde. E quando ele estava no leito do hospital, depois de muitos dias internado, ele confidencializou para um outro colega. Cara, eu devia ter passado mais tempo brincando com meu filho. É o tipo de decisão que ele poderia ter tomado antes. Mas o que faltou? Qual foi a motivação que faltou para ele tomar essa decisão antes? Precisou chegar num ponto de ver a hora da morte para poder tomar essa decisão e sentir falta disso. Então, aqui esse alerta é para você. Se você acha que o teu faturamento está bom do jeito que está, que a margem de lucro está boa do jeito que está, se você acha que esse negócio de gestão 3D, olhar para pessoas, processos, ferramentas, é balela, que não tem que se preocupar com a cultura, eu quero te pedir um favor. Saia dessa nossa live agora. Porque não é para vocês. Agora, se você tem o desejo de melhorar, fica aqui. Eu vou mostrar o que você tem que fazer depois do decidir. Se isso é algo que está doendo, falta de tempo te dói, falta de recurso te dói, ver a empresa patinando esses anos todos te dói, então fica aqui, que você vai sair daqui com tarefas que vão ajudar você a fazer a diferença dentro dessa empresa. E em 2026 será diferente. Será um ano diferente de resultados para a sua empresa e para você.
Vamos lá, então? A primeira coisa é ter muito claro na sua cabeça o que é cultura. Cultura é tudo aquilo que os colaboradores fazem quando você não está presente. Cultura é tudo aquilo que seus clientes percebem quando o teu produto ou serviço é entregue. Pegou essa ideia? Então, anota aí. Cultura é tudo aquilo que os teus colaboradores fazem quando você não está presente. E cultura também é tudo aquilo que teus clientes percebem quando recebem teu produto ou serviço. Você vai falar assim, mas David, como assim? Eu quero que você pense no que você faz para atender um cliente. Eu quero que você pense como você faz, por que você faz. Quando você pensa nisso, eu quero agora que você compare este teu pensamento do que você faz, como você faz e o porquê você faz. Eu quero que você avalie isso em relação aos seus colaboradores. Se isso está alinhado, se eles estão refletindo, se eles estão executando exatamente da mesma forma que você faria, maravilha, você conseguiu então, de algum jeito, de algum modo, você conseguiu transferir para eles muito da sua cultura. E normalmente você vai ter isso com colaboradores mais antigos. Se você avaliar colaboradores novos e eles também estiverem refletindo isso, parabéns, excelente. Agora, se não, é porque falta aí você publicar essa cultura, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui numa empresa que é um exemplo de cultura. Se você pesquisar a Amazon é uma grande empresa e ela é um exemplo de cultura, tá bom? Por quê? Porque ela é reconhecida, tá certo? Por facilitar a devolução do produto que você comprou e não gostou, ou a devolução do teu dinheiro. Então, ela é reconhecida por isso, porque por muitas vezes ela permite, inclusive, que o próprio cliente inicie o processo de devolução, com esse reembolso e com uma logística muito simplificada. É assim que a Amazon é vista. Mas para a Amazon ser vista assim, internamente, desde o fundador, desde o diretor, o CEO, até o funcionário na ponta que está fazendo a entrega, precisa entender que esta é a cultura da Amazon. Então, teus clientes, como é que eles enxergam você? É isso que precisa ser visto, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre pessoas. Que é, como eu falei aquela hora, vamos voltando aqui, ó, é esse pilar aqui, ó, tá certo? O pilar pessoas. Nós vamos falar agora. Já falamos de cultura, agora estamos falando de pessoas. Em relação a pessoas, eu vou fazer as seguintes perguntas para você. E se você não vai ter tempo de anotar agora, calma. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo ou na bio, no caso, se você lá no nosso Instagram, na bio, e se for aqui no YouTube, onde você está assistindo, no descritivo do vídeo. Eu vou deixar uma forma de você conseguir essas perguntas depois de forma gratuita, tá bom? Mas as perguntas são as seguintes, presta atenção aí. A primeira, você tem os melhores colaboradores trabalhando para você? Essa é a primeira pergunta que eu quero te provocar sobre pessoas. Você tem os melhores colaboradores trabalhando para você? Segundo, seus colaboradores passam por treinamentos da atividade que irão exercer? Terceiro, seus colaboradores recebem um descritivo de processos e tarefas nesse treinamento? Quarto, seus colaboradores recebem, no mínimo, acima da média do mercado onde você está, do tipo de empresa que você tem? Seus colaboradores ganham com o aumento da margem de lucro da sua empresa? Ou seja, eles ganham alguma coisa se a margem de lucro da sua empresa aumenta?
Você sabe quais são os sonhos dos seus colaboradores em curto e médio prazo? Pelo menos falando aqui das pessoas que trabalham com você. Você conhece isso? Bom, você pode falar, nossa, David, são muitas perguntas. Algumas eu diria que sim, outras nem tanto, umas eu nem acredito que deveria ser assim. Deixa eu falar para você de dois casos aqui, bem, assim, bem diferentes um do outro, tá bom? Estive visitando um cliente, e quando eu conversei com ele, a reclamação era que as vendas não haviam crescido nos últimos 3 anos. Para piorar, ele tinha perdido um colaborador de vendas excelente no ano 2024, e agora, em 2025, havia perdido outro colaborador excelente. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: quais são os benefícios que a empresa de vocês paga para os colaboradores de vendas? Pasme. Ele disse, nós pagamos o salário em dia. E ali eu percebi que eles não sabiam sobre benefícios. E eu perguntei, vocês dão vale-refeição, vale-transporte? Vale-transporte sim, vale-refeição não. Pagam um comissionamento sobre vendas? Ele falou não. E ali eu comecei a identificar que os colaboradores não continuavam na empresa, não é porque eles não quisessem continuar na empresa, mas era porque a empresa não os valorizava. E por mais que eles trabalhassem, eles não iriam crescer juntos. E eu falei isso para eles. E, pasmo, me disseram o seguinte: não, essa cultura de comissionamento não é para nós. Já pensou? Alguém de vendas não ganhando comissionamento? Eles estavam muito atrasados em relação a essa outra empresa que eu trouxe para vocês. Você com certeza já ouviu falar da Nubank, não já? Nubank, vamos lá. Olha os 5 tópicos que a Nubank traz como cultura. Primeiro, queremos que nossos clientes nos amem fanaticamente. Não é só amar, é amar de forma fanática, sejam nossos fãs, ok? Então, todas as decisões dentro da empresa, a pergunta que se faz é: essa decisão vai ajudar nossos clientes nos amarem de forma fanática? Se não é uma decisão que é deixada para depois ou é negada de imediato. Segundo, somos pessoas ávidas e desafiamos o status quo. O que é desafiar o status quo? É fazer diferente, é ser criativo, é estar ligado na necessidade, nas mudanças, o mercado mudou, a política virou, vai ser um ano 2026 vai ter política? É verdade, vai. E o que eu tenho que fazer? Como é que eu posso me beneficiar disso? O que eu posso utilizar? Poxa, saiu uma matéria nova agora, e essa matéria está falando sobre, né, por exemplo, o imposto IBS, CBS, como que isso vai me prejudicar, como isso vai me ajudar, como que eu posso estar utilizando essa informação para fazer meu negócio crescer? Estas coisas fazem parte da cultura. Ou uma outra: pensamos e agimos com senso de propriedade, não como quem aluga o espaço. Sabe o que eles fazem aqui para que os seus colaboradores pensem com esse senso de propriedade? Eles pagam os colaboradores, além dos melhores salários de mercado, eles também pagam o que chamam de partnerships. O que seria isso? Participação em ações. Então, seus colaboradores, além de trabalharem lá e serem colaboradores, também passam a ser donos do negócio, pelo menos de um pedacinho das ações que eles conquistaram. Ou seja, a empresa cresce, as ações valorizam, seus colaboradores ganham e lucram com isso. Isso gerou neles o senso de propriedade. Foi a forma que eles encontraram. Eles dizem o seguinte: construímos equipes fortes e diversas. Pessoas que pensam diferentes de nós, que pensam diferentes
umas das outras, pessoas que estejam dispostas a discutirem. Não são todas gado, não são todas robôs, são gente que pensa, equipes fortes. Buscamos eficiência inteligente. Enquanto tem gente que fala que não precisa de ferramenta, que dá para continuar espremendo suco de laranja, né, direto no espremedor manual, tem gente que quer utilizar o espremedor elétrico e faz muito mais suco em menos tempo, e com isso é mais rápido, e por ser mais rápido, tem mais resultado. Vamos lá? Falei aqui sobre pessoas. Vamos partir, então, para o nosso outro pilar aqui. O pilar, então, é o processos. Está aqui, ó. Esse pilar aqui, pessoas já foi. Vamos falar agora de processos. Esse é o pilar que nós vamos falar. Vamos lá, então. Dentro do pilar de processos, eu quero fazer também mais 3 perguntinhas aqui. E eu estou fazendo perguntas porque pode ser que para você, da forma como está, tá ok. E se você está tendo resultado, tá tudo bem. E se as tuas respostas são sim para todas as questões, ok, você está no caminho certo. Basta depois entender por que não está tendo o resultado esperado. Vamos lá. Primeiro, fluxo operacional de cada operação. Está definido de forma clara e é público isso? Por exemplo, se você pega um colaborador de um setor de vendas, chama na tua sala, sozinho, e fala assim, por favor, descreve para mim o fluxo de vendas do início ao fim. Se esse colaborador ele conseguir fazer todo o processo de acordo com o que você pensou para a tua empresa, maravilha. Se ele não conseguiu, tem um sinal de alerta aqui. Agora, você chamou um de vendas, chama um outro do administrativo financeiro. Chama lá. Não juntos. Porque quando a gente chama eles juntos, eu já cometi esse erro, eles acabam vendo um falar, ouvindo um falar, e eles vão repetir o que o outro disse. Ou vão complementar com algo que ele não diria. Então, minha sugestão é que você chame eles separadamente. Ouça o que esse administrativo vai falar do fluxo de vendas. Ele deveria saber. Depois, pede para alguém da operação, alguém da sua logística, né? Alguém responsável aí por receber e enviar produtos. Veja se ele vai contar o mesmo fluxo. E assim você faz com os principais fluxos envolvendo setores diferentes. E você vai perceber que, então, o teu fluxo operacional ele está definido de forma clara e está publicado. Ou seja, está claro para todos, é público, é notório. Se não estiver, é porque tem algo errado na área de processos da sua empresa. Outra pergunta. Dentro de cada fluxo operacional, o processo ele está descrito. Então, uma coisa ele está publicado, as pessoas terem ciência. Outra coisa ele estar descrito para que dê continuidade, né? Então, o fluxo são os principais tópicos como acontece dentro da empresa. Dentro de cada fluxo tem que ter processos. Esses processos estão descritos? Estão publicados? Terceiro, cada processo tem um responsável, tem um dono, alguém que responde por aquilo? Se não tem, é mais um problema. Tá certo? Olha só, eu vou dar aqui para você 2 exemplos também antagônicos, tá bom? Diferentes. A funcionária chega e ela pergunta para você: o que eu devo fazer? Esse cliente está pedindo para negociar aí 3 boletos que ele está devendo. Ele está pedindo para parcelar para ele em 6 vezes, a cada 15 dias, um boleto a vencer. Eu posso fazer isso ou não? Certo? Eu posso fazer isso ou não? Nessa situação, você percebe que
Se ela está perguntando para você, é porque isso não está descrito? O processo não está descrito. O processo não está claro. A pessoa não está treinada. Ela está perdendo o tempo dela, tendo que ir até você para perguntar. Você está perdendo o seu tempo tendo que explicar isso. Se já tivesse escrito, gravado em vídeo, de alguma forma o treinamento tivesse sido aplicado, você não passaria por isso. Então, aqui é uma forma de visualizar que o processo não está declarado público e notório a todos. Vamos agora pensar numa outra empresa. Netflix. E eu trouxe a Netflix porque ninguém chega no resultado que a Netflix chegou sem ter processos descritos. Olha só. Mais de 190 países. Mais de 14 mil colaboradores. Mais de 300 milhões de assinantes pagos. E no terceiro trimestre de 2025, ela declarou 2,5 bilhões de dólares de lucro. E isso representa 22,13% do faturamento. Então, aqui você consegue ter uma visão da grandiosidade do resultado que teve uma Netflix. E você pode pensar, mas a Netflix sempre foi uma empresa rica. Como eu estava dizendo, ninguém pode contestar resultado. E o resultado da Netflix é fantástico. Quando ele começou, eles não eram uma empresa milionária, com todo esse faturamento, com lucro de bilhões. Mas sabe, o Reed, que é o founder, né, o fundador da Netflix, ele escreveu um livro chamado O Importante é Não Ter Regras. Acho que é esse o tema. Depois vocês dão um Google aí, vocês vão encontrar. Tá certo? A regra é não ter regra. É isso. A regra é não ter regra. E quando você lê esse livro, e eu estou lendo ele já no final, o que eu descobri? Por exemplo, eles não têm regra para tirar férias. Imagina que loucura. Já passou na sua cabeça? O funcionário quer tirar férias, ele simplesmente avisa que vai tirar férias e tchau. E lá dá certo. Quer ver uma outra coisa? Lá ninguém decide, aprova despesas. O responsável do setor, ele escreve um plano de ação, diz que vai gastar X, se aquilo está dentro do orçamento do ano, ele pode fazer. Teve um caso que o responsável de marketing na Itália, ele pensou num plano estratégico fantástico para que a Netflix pudesse crescer e dominar ali na Itália, né? Pudesse alcançar resultados nunca antes alcançados. Só que para isso dar certo, era necessário investir de uma só vez toda a verba que eles tinham para o ano na área de marketing para a Itália. Ele fez um e-mail, ele enviou, e na cabeça dele, por ele ser um colaborador novo, alguém iria, na reunião, ele iria ter que explicar o plano. Ele não se ligou muito em nenhuma das regras da empresa, que a regra é não ter regra, que ele, responsável pelo departamento, estaria, então, assumindo a responsabilidade. E ele foi para a reunião, e ele estava aflito, ele já tinha feito suas meditações, ele tinha, né, ali estava torcendo para que desse certo. No início da reunião ele falou, olha, não esquece que a gente tem um assunto importante para tratar. Estava chegando no final da reunião, o diretor, CEO, disse, olha, nós vamos finalizar aqui a reunião. Ele falou, opa, tem aquele meu assunto. E aí, então, viraram para ele e disseram, escuta, você já estudou o assunto? Já. Você escreveu e-mail explicando o porquê você está querendo tomar essa decisão? Já. Então, amigo, tome a decisão. Você é responsável por ela. Todas essas regras, ou melhor, essas não execuções de regras, estão no procedimento deles. E isso faz com que a empresa seja muito, mas muito mais rápido. Você imaginou que ele tinha um chefe que era o CEO ali para a Itália, responsável para a Itália. Ele tinha acima dele alguém que era responsável pela Europa.
e depois alguém que era responsável pela Netflix mundial. Teria que passar por tantas assinaturas até aprovar que demorariam dias. Eu não posso falar horas, né? Mas demorariam dias para tomar essa decisão. E ali, apenas com um e-mail mostrando que ele estava bem fundamentado, ele tomou essa decisão, ele pôde tomar essa decisão de forma rápida. Só não foi mais rápida porque ele estava inseguro e foi para a reunião com ela. Mas, a partir daquele momento, ele percebeu que ele estava numa empresa muitas vezes diferenciada da onde ele tinha trabalhado antes, que também era uma empresa de mídia. Então, veja, a sua empresa, ela pode e deve ter processos, sua empresa pode ter procedimentos e um fluxo operacional muito claro, mas ele precisa ser um fluxo que não trave as pessoas de alcançarem os resultados que você espera. E aí, você vai falar para mim, David, mas como é que eu faço isso, né? Eu vou colocar aqui no Planner para você também. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ok. Nós estamos aqui falando sobre processos. Vamos colocar aqui o seguinte. Vamos escrever aqui. Vamos colocar aqui o seguinte, planejamento. Ok? Planejamento. Nossa, tá escrevendo devagarzinho aí. Bom, para fazer o planejamento, você precisa ter isso que eu vou anotar aqui para você. Eu costumo utilizar, eu chamo de 5W, 2HDA. Tá certo? Por que 5W? Porque são as iniciais, né, de 5 Ws que nós temos em inglês. E também o H que nós temos no inglês. E o DA são itens que eu implementei, eu adicionei. Vamos lá? Então, o primeiro é esse aqui, ó. What, que significa o que em português. Tá bom? Depois, você vai ter aqui o why, que significa por quê. Você tem também um pouco how, que é o como. Você tem when, que é quando. Tá bom? Vamos colocar aqui who, que é quem. Depois você precisa saber para cada processo que você vai escrever, né? Você precisa também, ó, depois de definir o que, por quê, como, quando e quem faz, você tem que colocar aqui quanto, né? Que seria how much. Então, how much. Ok? Ou seja, quanto que isso vai custar? Bom, a partir do momento que você tem todos esses, você completou aqui os 5W2H. E se você procurar na internet, você vai ver diversas aulas falando sobre isso gratuitamente, tá bom? Mas eu incluiria mais dois aqui. Eu utilizo mais dois, acho importante você utilizar também. Depende. Então, depende on, que é depende de. Então, o depende. Às vezes, algo que você precisa e quer fazer depende de uma regulação externa e que você não tem nada como fazer para antecipar isso. Automaticamente, o teu quando, ele fica prejudicado quando você não tem o depende. E aí acaba sendo um item que vai estar sempre em uma lista de discussão, de reunião, sendo que não é para o momento. Então, o depende é muito importante. E o outro item, o A, é de
auditoria, né? Então, um pouquinho, auditoria. Em todo o processo, pessoal, tem quem faz e tem quem audita. Se você tem alguém no teu operacional executando uma tarefa, você precisa ter um gerente que está fazendo auditoria daquele processo, está verificando aquele processo. Se não é um gerente, é o próximo departamento que vai usufruir daqueles resultados. Alguém precisa fazer, alguém precisa auditar o processo, tá bom? Então, é dessa forma que você vai fazer um planejamento. Você vai definir um fluxo, você define um fluxo, por exemplo, o fluxo de vendas. Como que funciona o fluxo de vendas? Primeiro tem o pedido do cliente. Depois do pedido do cliente, ele entrou na empresa, vai ter a autorização financeira. Isso aqui é fluxo. Depois da autorização, vai ter a separação do estoque. Vai ter o faturamento. O faturamento vai enviar isso para banco. Vai ter também a logística de entrega. Ok. Vai ter aqui o pós-venda. Ok. Então, para verificar se ele recebeu. Esse é o fluxo. Fez um, fez outro. Ok. Dando um exemplo, o teu fluxo pode ser diferente desse. Não tem problema. Como que tem que funcionar cada um desses fluxos aqui? Serão os processos que você vai ter que responder, tá? Por que tem que ter o pedido digitado? Por que tem que ser lançado? Se é sistêmico ou não? Se vem pelo e-commerce, se vem pelo marketplace? Depois, tem que ter uma autorização financeira ou o cliente paga antecipado? Isso é fluxo. Quais são as regras, as políticas comerciais que você vai utilizar com mais descontos, com menor desconto, com maior comissionamento, com menor comissionamento? Isso tudo passa pela autorização comercial financeira. Depois tem a separação. Só vai faturar depois de separado o produto. Não, aqui nós faturamos antes. Então, todas essas informações, o processo, ele vai ser escrito a partir de um fluxo. E para escrever esse processo, você vai perguntar isso aqui. O que, por quê, como, quando, quem, quanto, depende do que, e auditoria. Você fazendo tudo isso, e sim, dá trabalho no início, você tendo tudo isso e todos entendendo tanto o fluxo, entendendo o processo, significa, então, que você está no caminho de empresas, né, que fazem o que nós chamamos de uma gestão 3D, uma gestão que trabalha pessoas, processos e também ferramentas baseados em uma cultura. Vamos falar, então, para finalizar, sobre essa questão de ferramentas? Veja, quando a gente vem falar de ferramentas, o que seriam ferramentas, David? Você está falando de sistema? Não somente sistema. Ferramenta é tudo que facilita o trabalho das pessoas, tá certo? Para alcançar o resultado esperado no menor tempo. Então, vamos lá. Ferramenta facilita o trabalho das pessoas para alcançar um resultado no menor tempo. Lembra? Eu comentei no início com vocês sobre o suco de laranja. Tem gente que espreme suco de laranja, passa por aí em algum lugar, você vai tomar um suco de laranja, o cara vai espremer o suco de laranja ali num espremedor de frutas desse manual, né? Na força do punho, do braço. Ok. Quantas laranjas ele consegue espremer? Em 10 minutos. É a quantidade de suco que ele vai fazer, 2 litros? Ok. Tá bom. Se você tem ali 4 clientes, cada um tomando um copo de 500 ml, 2 litros está ótimo. Então, a sua limitação para atender suco de laranja seria 4 clientes a cada 10 minutos. Tudo bem? Agora você quer aumentar para 40 clientes dentro de 10 minutos. O espremedorzinho manual na força do braço já não serve mais. Você precisa, então, ter um espremedor, né, elétrico,
Vai colocar laranja, e vai sair no suco. E vai rapidamente. Ótimo. Poxa, David, eu quero fazer suco em grande escala. Não é para servir no meu restaurante. É suco para distribuição. É em grande escala. Então, você precisa de uma máquina. Percebam que a ferramenta ela muda completamente a forma de fazer. E se ela muda a quantidade de tempo que isso leva, ela muda também os custos, porque aquele que faz mais em menor escala de tempo, ele tem um fator competitivo muito maior que os outros, seja para ter um lucro maior, seja para ter rapidez na entrega, e aqueles que entregam mais rápido são sempre escolhidos, né? Quando você fala, vou fazer uma compra hoje num marketplace, pelo e-commerce, onde for, você vai olhar, poxa, entrega hoje mesmo, ou entrega amanhã. Você, às vezes, aceita até pagar um frete um pouco mais caro para receber o produto mais rapidamente. Agora, se você... você normalmente não vai querer, não, vou esperar 30 dias para receber. Então, atenção para a ferramenta. Porque esse exemplo do suco de laranja, esse exemplo da compra do produto, são exemplos que eu estou comentando aqui agora, mas eu lembro de uma vez que foi assim decisiva em uma corrida, né, final de uma corrida de Fórmula 1, e os pilotos entraram juntos no pit stop. E eles precisavam abastecer, eles precisavam trocar os pneus. E eles trocaram os pneus exatamente juntos. Porém, o abastecimento de um deles foi mais rápido que o outro. E isso fez com que o carro saísse antes do pit stop e permanecesse à frente o restante de toda a corrida. Isso foi determinante para a vitória deles. A ferramenta que eles utilizaram para colocar o combustível no tanque era uma ferramenta especial. E isso facilitou com que aquela equipe ganhasse a corrida e o campeonato de Fórmula 1 daquele ano. Então, qual ferramenta você precisa usar para que teus colaboradores possam vender mais, possam ser mais rápidos na venda, mais rápidos na produção, mais rápidos na separação, mais rápidos na cobrança, mais rápidos para determinar quantidades corretas, né, para compras? Que ferramentas você precisa utilizar para se comunicar, para alcançar mais pessoas? Essas ferramentas vão fazer a grande diferença. Eu tenho clientes que são da área metalúrgica e foi assim da água para o vinho, ver peças que eram produzidas em fresas e agora estavam sendo produzidas em torno CNC. A grande diferença que foi no resultado: custo, porque são produzidas mais peças em menor tempo, né? E também margem de lucro, porque com o custo reduzindo, o preço se mantendo, eles estavam tendo maiores ganhos. Você pode ter alguém utilizando um MUC, né, mecânico, dentro da sua distribuidora, dentro da sua fábrica, para levar um pallet de um lugar para o outro, para subir o pallet no nível. Ou você pode usar a força do braço. Você vai conseguir levar de um lugar para o outro, dependendo da altura, você vai conseguir subi-lo também. Mas você vai fazer isso com qual velocidade, com qual segurança? Não estou usando um MUC, eu estou usando, né, uma máquina, né, para poder fazer isso de forma segura e garantida. Ok, então você com certeza está dando aos seus colaboradores vantagem competitiva, e o resultado disso é aumento de margem de lucro, é aumento de competitividade, é redução de custo. Tá certo? Eu lembro de uma história agora. Eu fui com um cliente nosso visitar a fábrica de caminhões Navistar. Eles mudaram o nome, agora é International Motors. E imagine esses caras.
eles fabricam cerca de, pelo menos pelo balanço de 2023, cerca de 89 mil caminhões, fora ônibus. E é um colosso. Eu não tinha ideia de como se fabricava caminhões. Mas alguém teve a seguinte ideia de uso de ferramenta para aumentar a produção, para facilitar a vida dos colaboradores. Construíram um trilho, que nem esses trilhos de trem. E o caminhão, ele começa sendo montado, não sei se você sabe, mas por dois grandes travessões de ferro, assim, e sobre esses travessões são colocados o eixo, né, onde vão os pneus. E foi exatamente, é assim que começa. Primeira coisa são os travessões. E ali, aquele caminhão, ele é empurrado para o próximo setor, que coloca o eixo, ainda sem rodas. Passa para o outro setor, que vai colocar as rodas. Passa para o outro setor. E assim, sucessivamente, até chegar no final, onde ele está totalmente montado com sua cabina, bancos ligando, faróis acendendo, e todos os testes são realizados. É uma coisa linda, maravilhosa de ver. E por conta disso, por conta de que alguém teve a inteligência de criar ferramentas para facilitar o trabalho dos colaboradores, eles conseguem produzir milhares e milhares de caminhões todos os anos, milhares e milhares de ônibus todos os anos. Eu pergunto, chegando já no final aqui da nossa apresentação, o que é que está faltando para você ter uma gestão, né? O que é que está faltando para você ter uma gestão como essa aqui? A gestão 3D, que visa processos, pessoas e ferramentas altamente fundamentadas na sua cultura para aumentar os lucros, né? Para aumentar a lucratividade, a margem de lucro e aumentar, então, seus ganhos pessoais e tempo de qualidade no ano de 2026? Só depende de você. Só depende de você. E eu queria falar, então, para você, nesse momento, não deixar, se você está até aqui, até esse momento, é porque você curtiu tudo que está sendo falado aqui, foi útil para você. Com certeza você conhece outras pessoas que gostariam e precisam ouvir isso que você ouviu hoje, que vai ajudá-los a aumentar a lucratividade e também ter ganho de tempo, ter também maior ganho de lucros pessoais. Se você conhece alguém assim, por favor, dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo para as pessoas, tá bem? E vá aqui no descritivo do vídeo no YouTube, tem aí um link para que você possa, então, entrar num grupo para ser avisado das nossas próximas aulas. As nossas aulas são sempre às quintas-feiras. Elas vêm ao ar gratuitamente, tá bom? É só você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber. E entrando aqui no descritivo do vídeo para ser avisado pelo grupo do WhatsApp, ou lá na bio do nosso Instagram, também vai ter um link para você se inscrever. Dessa forma, você também poderá enviar para nós lá um direct, né? Ou no grupo uma mensagem falando, olha, eu quero ganhar esse exercício de perguntas que o David utilizou para saber se a minha empresa está no caminho certo no uso de processos, pessoas e ferramentas para aumentar a lucratividade, né, os ganhos pessoais e também ganho de tempo de qualidade no ano de 2026. Se você quiser, é só enviar lá. Bom, é isso, pessoal. Espero de coração que vocês consigam aumentar o lucro da sua empresa. Você terá muitos outros temas, um a cada quinta-feira, falando sobre isso, sobre como ajudar a sua empresa a ter uma gestão mais eficiente para vocês ganharem mais, para vocês terem maior lucratividade e para vocês alcançarem maiores resultados pessoais. E se você quer ter isso para que seu produto, a sua empresa possa ser útil e alcançar o propósito pela qual ela existe, não esqueça de participar conosco toda quinta-feira. Um grande abraço e um feliz 2026 para você.